Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Vamos para um destaque internacional agora. A gente vai acompanhar imagens ao vivo de Beirute, no Líbano, onde uma explosão foi registrada neste momento. Essa notícia acaba de chegar. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Agora a busca é por desaparecidos, tá? Ainda tem um número desconhecido de pessoas desaparecidas. Como o Líbano também estava em lockdown por conta da Covid-19, esse número pode ser até que não seja muito maior do que a gente conhece agora. Agora vocês falavam aí da explosão, que as pessoas diziam que parecia um terremoto, pois o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que é uma agência do governo norte-americano, mediu o impacto e disse que a explosão gerou um tremor equivalente a 3,3 graus na escala Richter de magnitude, né? Isso que foi acima da superfície. Se essa explosão tivesse ocorrido abaixo da superfície da Terra, o impacto e a sensação de tremor teria sido ainda muito maior. No meu futuro, olha, eu estou aqui esperando a morte acabar para o corona que a gente está preso. Eu estou esperando a hora que eu for embora dessa terra. As imagens são impressionantes e circulam pelas redes sociais desde terça-feira. Uma explosão na área portuária de Beirute, no Líbano, que deixou um rastro de devastação num raio de 10 quilômetros. A provável causa? Um armazém que guardava, escutem esse número, 2.750 toneladas de nitrato de amônio, que é um produto químico normalmente usado na fabricação de fertilizantes. Até o momento dessa gravação, o país contabiliza 113 mortos, mais de 4.000 feridos e um número ainda desconhecido de desaparecidos. O governo decretou emergência por 2 semanas. Bom, esse incidente que chocou o mundo aprofundou ainda mais a atual situação, porque passa o Líbano, que já enfrentava, é importante a gente dizer, dificuldades imensas no atendimento à saúde, uma crise econômica profunda e protestos políticos pelas mais variadas razões atuais e passadas. Para entender, então, como o país chegou ao ponto em que está hoje, eu converso aqui no Item Mais com a historiadora Arlene Clemecha, diretora do Centro de Estudos Árabes da USP. Professora, muito bem-vinda ao Item Mais. Obrigada pelo convite, é um prazer conversar com você e seu ouvinte. Eu quero começar a nossa conversa perguntando qual o impacto prático dessa explosão para o Líbano como Estado, como país, olhando, claro, em todas as dimensões de um Estado. Certo. Em primeiro lugar, na próxima semana, 2, talvez até 3 semanas, o país como um todo vai ter que se reerguer, porque o impacto foi imenso, a devastação é sem precedentes, vai precisar de muita ajuda internacional e isso vai levar um tempo, né? A população para primeiro, velar os mortos e curar os feridos e voltar a ter um mínimo de normalidade, vai ser necessário uma grande dose de esforço e por parte da sociedade civil, deve ser dita, porque o governo, pelo menos na última década, ele vem se mostrando incapaz de lidar com os problemas mais básicos do abastecimento nacional. Então, acho que grande parte desse esforço vai recair sobre os ombros da sociedade civil e suas organizações, suas representações, que devem ser, portanto, deixadas, digamos assim, livres para agir, para conseguir preencher esse espaço que o Estado deixou vazio. Para além desse momento, o próximo momento vai ser um momento político muito instável e que vai, requer muita atenção para saber para onde irá o país. Como você anunciou agora há pouco, já faz anos, desde 2010, que a população libanesa vem se manifestando, ganhando as ruas para protestar contra a política nacional, contra os governos e a forma como o país vem sendo gerido. No último ano passado, 2019 para cá, inclusive a população derrubou o governo que estava no lugar, liderado por Saad Hariri, filho de Rafik Hariri, que foi assassinado
em 2005 e cujo julgamento vai acontecer em poucos dias. Portanto, vai ser muito importante olhar para como que o país vai sair desse momento de emergência humanitária e passar para um momento de reorganizar, reestruturar e pensar nos rumos políticos da nação. Professora, o que a explosão ali no porto de Beirute gera para além das vidas perdidas e das pessoas feridas? Eu gostaria de saber como é que aquilo ali influencia e muito num futuro que, se já era difícil, agora parece impossível da gente conseguir determinar com qualquer precisão o futuro libanês, especialmente ali olhando para Beirute, a capital. Em primeiro lugar, gera tensão e fragilidade política, que eu posso comentar muito rapidamente, e depois o problema econômico, porque esse porto tinha uma posição econômica e estratégica muito importante. Politicamente, traz mais instabilidade para o governo atual, ou seja, a raiva da população que já vinha crescendo, agora simplesmente transborda com o quê? A incapacidade dos sucessivos governos libaneses, nos últimos 6 anos, quando esse material explosivo estava armazenado no porto, em dar um encaminhamento adequado, ou seja, a incapacidade do governo libanês de manter a segurança, de assegurar a segurança das pessoas. E provavelmente, por questões assim de realmente incapacidade mesmo, corrupção, descaso, ou seja, problemas muito básicos e contra os quais a população já vem se manifestando. Agora, no nível econômico, um país que já está muito castigado, que já tem um problema de desabastecimento, principalmente de alimentos e insumos médicos, vai ter uma dificuldade imensa a ser enfrentada agora, porque esse porto era o principal canal de ingresso desses insumos no país e, mais do que isso, também por ali passavam artigos que iam para a Síria, para o Iraque e para o Golfo. Portanto, além de ser uma entrada de insumos, mas era também de dividendos. Ou seja, a economia que já está muito prejudicada vai ter que buscar outros portos, vai ter que buscar outras rotas, vai ter que reconstruir o porto. A energia sequer consegue ser abastecida na cidade, ou seja, a população tem energia por 2, 3 horas por dia, para se ter uma ideia do grau de problemas de infraestrutura que estão sendo gerados. E o que já era uma dependência muito grande da importação de comida vai agora se somar ao problema de encontrar novos rumos, novos ingressos, substituir esse porto parcialmente destruído, mas em grande parte destruído, e realmente encontrar alternativas econômicas para um país que, infelizmente, é um país muito rico em termos naturais, não é um país assim que você possa dizer desértico ou sem capacidades de se manter, não é isso, de forma alguma o caso. O Líbano é um país rico, eu digo, em matéria-prima, ou seja, terras, territórios, legado histórico, legado cultural, nível de educação, mas que vem sofrendo em todas as frentes nos últimos 10 anos, pelo menos. Vamos então pontuar o passado recente, que ele significa muito. O país conquistou a independência em 1943, ou seja, há pouquíssimo tempo. E era considerado então uma terra de grande potencial, vamos pontuar. Eram feitas grandes negociações de petróleo, tinha turismo de luxo, cassinos, hotéis caros. O que aconteceu com todo esse potencial econômico que existia num passado tão recente? O que explica essa degringolada da instituição Estado libanês? Olha, em primeiro lugar, a própria formação nacional do Líbano, ela trouxe vícios, trouxe problemas, A gente pode falar em primeiro lugar em relação à sua vizinha, a Síria. A Síria sempre olhou para o Líbano, historicamente falando, como parte do seu conjunto, territorial. Então, o próprio destacamento do Líbano da Síria já não foi algo fácil, tranquilo, mas o Líbano teve para esse processo o incentivo de uma potência que, no começo do século XX, tinha muitos interesses ali na Síria e no Líbano, que era a França. Então, a origem do Líbano, ela se dá a partir da aliança de certas elites locais com esse governo colonizador, essa potência europeia, e encontram ali uma fórmula de governo que era o berço, que foi ser o berço de imensos problemas, que é essa fórmula sectária, ou seja, chegaram num acordo dentro do território, um acordo
nacional para a origem do país, em que o presidente seria sempre de um grupo sectário, o primeiro-ministro de outro, o líder do parlamento de outro, ou seja, quais sejam, o presidente seria sempre um cristão, o primeiro-ministro seria sempre um sunita, o líder do parlamento sempre um xiita, e veja, isso era de acordo com o tamanho das populações dentro do país. Com o passar do tempo, essas populações sofreram alterações na configuração e no seu peso dentro do país, ou seja, esse tipo de configuração, ele traz o germe do conflito sectário, étnico, nacional, ou seja, ele traz o germe de conflito e de grupos políticos dentro do Líbano disputando o maior quinhão do poder. E é isso que vem marcando a história do Líbano nas últimas décadas, e desde a Guerra Civil, que durou tanto tempo, que só foi terminar num contexto nos anos 90, em que daí você já tem uma ocupação externa no Líbano. Então, resumindo, porque eu não quero me alongar, a pergunta era mais referente à independência. A independência, ela trouxe esse problema. Ela trouxe um governo de representação sectária que deixou uma crise, né, anunciada, uma crise anunciada. E essa crise se expressou em primeiro lugar na Guerra Civil e hoje numa situação em que a população enxerga que os governos, eles respondem às linhas sectárias. Eles não vêm responder aos problemas do país. Então você não tem um ministro, por exemplo, da saúde, capacitado para ser ministro da saúde, mas nomeado de acordo com as suas linhas de aliança, de filiação sectária e assim por diante. Isso, a população está cansada disso, né? E nas recentes manifestações a gente viu, então, uma união, vamos dizer assim, ou um alinhamento. União é uma palavra muito forte, que reuniu cristãos, sunitas, xiitas pelos mesmos motivos, né? Essa série de insatisfações meio que colocou todos esses grupos na mesma grita por uma melhora. Isso a gente viu também recentemente. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para as manifestações, quando a gente olha para as ruas, quando a gente olha para as organizações da sociedade civil, elas não estão preocupadas com as linhas sectárias, elas querem soluções que se coloquem acima dessas linhas. Uhum. As pessoas, na sua vida, no seu cotidiano, elas não estão preocupadas se é sunita, xiita, cristão. Não, eles estão preocupados com a vida, com o dia a dia, com a economia, com as condições, com a infraestrutura, educação, cuja qualidade vem decaindo. Portanto, nas ruas não existem essas divisões. Isso que é interessante. Essas divisões estão no poder, estão nas representações, nas alianças e nos conchavos, né? E, portanto, em governos que são inoperantes, ineptos e corruptos. Então, eu gostaria que a senhora explicasse, então, se essa abordagem que a senhora deu é o motivo, então, do descontentamento da população libanesa em relação à atuação do governo do primeiro-ministro Hassan Diab. É esse conjunto de razões ou tem algo mais? E falando sobre ele, traz o contexto também do Líbano ali na região no Oriente Médio. Olha, o atual governo liderado por Hassan Diab, ele foi formado em janeiro desse ano, depois da chamada Revolução, ano passado, que derrubou o governo formado por Saad Hariri, filho de Rafik Hariri. A população, quando derrubou o governo ano passado, exigia a formação de um governo por técnicos, né? Um governo tecnocrata, ou seja, o fim da política sectária dentro do governo libanês e um governo capaz de colocar o bem do país acima dessas divisões. Uhum. No entanto, o que aconteceu não foi isso. O governo formado em janeiro, ele foi em grande parte uma articulação do Hezbollah, junto com os seus aliados, inclusive grupos cristãos e tudo mais, mas teve muito essa articulação política, portanto, a população viu que não foi o governo que desejavam. No começo das manifestações, o Hezbollah estava presente nas ruas, depois se retirou das manifestações, passou a exigir a formação de um novo governo, né, de fora das manifestações, enfim, mostrou que não estava assim tão alinhado com os interesses da população quanto a população desejaria. Portanto, a população enxerga nesse governo ainda a permanência da velha política no Líbano, isso com certeza. Depois, no contexto regional, o que realmente esperamos é que essa crise que vai atingir o governo, que não coloque o Líbano no centro, mais uma vez, da estabilidade regional, porque tem imensos poderes em jogo na região. A gente viu o Trump, por exemplo, oferecer ajuda humanitária não para o atual governo, que tem essa característica de articulação política do Hezbollah, mas do governo de Saad Hariri. Mas então, como que o presidente de uma das maiores potências mundiais oferece ajuda para o governo deposto de um país? É porque realmente não está interessado em ajudar a população, mas está interessado em fortalecer os seus aliados. E é esse o problema do Líbano. O Líbano está
cansado de ser colocado no foco da conflitividade regional, uma conflitividade que opõe, de um lado, para falar assim bem de maneira geral, de um lado o Irã, Síria, Hezbollah, de outro lado Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados, e é claro que nisso a população é deixada à deriva. Uma declaração que eu ouvi recentemente que me chocou demais, declaração dada pelo governador, o Marwan Aboud, de que metade da cidade está destruída ou danificada. Claro, me refiro a Beirute. É inacreditável, né? É inacreditável a gente pensar que uma cidade pela metade está destruída. Beirute é capaz de se reerguer, claro, tem um histórico ali de bombas, de atentados, de ataques. É possível pensar em mais uma reconstrução de Beirute? Essa talvez seja das mais difíceis, a que a gente vai ver agora, por causa da degringolada econômica. Muitos libaneses estão descrevendo a situação seguinte, que em poucas horas a destruição foi maior do que, por exemplo, uma década de guerra civil. Porque numa guerra civil que leva mais de uma década, você vê a destruição e a reconstrução, né, assim, como uma constante. E é terrível, é avassalador, acaba com a perspectiva de vida de toda uma geração. Mas o que aconteceu nesse momento, em termos de impacto, ele é um impacto assim, sem precedentes por sua velocidade. Sim. É claro que com a ajuda internacional esperamos que a reconstrução possa ser rápida também, mas vai levar certamente algum tempo. A descrição realmente é de cena de guerra, ou melhor, de cenas assim que sequer guerras conseguiram criar em tão curto espaço de tempo. A população da cidade está fugindo também, ou seja, por causa do medo, né, de intoxicação, por causa da falta de energia elétrica, porque a Covid está aí. Sim. E as pessoas estão lotando os hospitais no momento de pandemia mundial, e os hospitais já não conseguem receber mais ninguém, 4 mil feridos ou mais. Então, quem pode está saindo, está indo para o interior, buscando casas de parentes, familiares, amigos, fora de Beirute. É um êxodo, né? É realmente uma situação para se pensar em duas frentes: ajuda internacional e esperar que a população, que as suas representações, as suas organizações não governamentais recebam ajuda e possam agir, porque a falta de capacidade governamental tem que ser levada em consideração. Não se pode alinhar nem com o governo, nem com o outro, né? Não se pode entrar no jogo dessa barganha política, e ajuda humanitária não pode ser usada politicamente. É isso que é mais importante. Professora, eu só vou dizer muito obrigada e até uma próxima. Sei que você tem compromisso, então só para deixar a boa lembrança de que nós vamos conversar numa próxima vez. Muito obrigada, tá? Até uma próxima. Foi um prazer. Até uma próxima. O prazer foi todo meu. Obrigada. Bom, é isso. E claro, amanhã a gente se vê. Não, amanhã a gente se ouve.